Agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido em participar dessa apresentação da lição da Escola Sabatina, o que tem sido algo já comum em nosso meio, através das mídias sociais, então pudermos participar. Hoje eu estou aqui com um convidado especial, o Pastor Mauro, está conosco, o ministro do Evangelho está nos visitando e também aproveitamos então para fazer essas apresentações. Seja bem-vindo, irmão Mauro, que Deus possa abençoar o irmão, a mim também, nesta apresentação. E que assim possamos, como um todo, crescermos no conhecimento, crescermos na graça e realmente possamos estar imbuídos do mesmo Espírito, para que dessa maneira possamos dar frutos correspondentes ao nosso conhecimento. Vamos falar a respeito de João Batista, a voz do deserto, essa mensagem que muitas vezes tem sido, por uma ala, dita como de muito extrema a maneira que ele trouxe. E outra ala que apresenta a mensagem de João Batista dura como ela é, mas também não tem a mensagem prática. Nós vamos observar que João Batista deu a mensagem, pagou o preço por ter dado a sua mensagem. Ele tinha sido predestinado para essa missão, a gente lembra dessa experiência. E é maravilhoso estudarmos uma história daquele que é o nosso representante hoje. Mas para que isso nós possamos arrogar a nós, é preciso que nós demos provas de que isso realmente é algo real em nosso meio. O irmão Mauro está com a palavra, gostaria de fazer alguma consideração? Sinta-se à vontade. Eu agradeço a Deus por esse momento importante em que nós vamos abrir a palavra de Deus, estudando a Bíblia e também o Espírito de profecia. E agora nós vamos estudar esta lição muito importante, João Batista, a voz do deserto. Bom, Ronei, por favor, leia o verso áudio. Diz da seguinte forma: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então João Batista, muitos anos antes, já foi dito a seu respeito. É importante nós lembrarmos que naquela comissão que foi enviada a João ali no deserto, inquiriram ele se ele era o Messias, se ele era o profeta, e João, de maneira sempre negativa, foi respondendo àqueles, a ponto deles então se irritarem e disseram a João: olha, nós precisamos de uma resposta sua, porque as pessoas que nos enviaram, nós não podemos chegar sem uma resposta lá. Então João foi e disse justamente o que Isaías havia dito dele. Então, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. No transcorrer desse assunto, desse tema, nós vamos aprender muito a respeito de João Batista. Essa lição desse novo trimestre do ano de 2022 é uma lição maravilhosa, é sequência a respeito das biografias bíblicas. E esse assunto tem mexido realmente conosco. São aparentemente histórias infantis, mas
com muitas lições de aprendizado, com muita semelhança aos nossos dias que nós estamos vivendo em relação à incredulidade. E esse assunto de João, ele se torna de vital importância para os últimos dias. Porque vamos aprender hoje que João Batista era representante daqueles que surgiriam para preparar um povo para o segundo advento de Cristo. Assim como João, representando Elias, justamente preparou um povo para o primeiro advento de nosso Senhor. Então essa nota, ela é importantíssima e que venhamos estar atentos aos demais assuntos que abordaremos neste momento. A primeira pergunta, irmão Mauro. Para que obra o filho de Zacarias foi chamado? Ele impressionaria a mente das pessoas com que realidade? No Evangelho de São Lucas, capítulos 1, versículos 80, nos diz assim: E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos, até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então ele estava crescendo, se robustecendo nos desertos, até o dia dele se mostrar a Israel, porque ele começaria a fazer uma obra. A Ellen White diz que João era um reformador. Se ele era um reformador, ele veio para realizar uma obra de reforma. E assim como João fez esta obra de reforma, nós somos representantes de João. Nós somos o Elias dos últimos dias, representado pelo Elias que prepararia o caminho para a segunda vinda de Jesus. Dentro dessa pergunta, para que obra o filho de Zacarias foi chamado, e ele impressionaria a mente de pessoas com qual realidade, a nota diz da seguinte forma no Desejar Todas as Nações, na página 100. Antes do nascimento de João, o anjo dissera: será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Deus chamara o filho de Zacarias para uma grande obra, a maior já confiada a homens. A fim de cumprir sua obra, precisava de que o Senhor com ele cooperasse, e o Espírito de Deus seria com ele, caso desse ouvidos às instruções do anjo. Que liberdade foi dada aqui a João! Conquanto João recebeu a incumbência de fazer uma obra, a maior já confiada a homens, cabia a ele, irmão Mauro, escolher executar essa obra. João poderia aqui dizer: não irei cumprir essa obra. Segundo a própria expressão, está dizendo: e o Espírito de Deus seria com ele, caso desse ouvido às instruções do anjo. Caso desse ouvido às instruções de um anjo. Irmão Ronei, esta era a condição para que o Espírito de Deus o acompanhasse nessa obra de reforma, não é? Exatamente. A condição não somente para João Batista, mas para todos aqueles que são representados por João Batista. Continua a nota. João devia ir como mensageiro de Jeová para levar aos homens a luz de Deus. Devia imprimir-lhe nova direção aos pensamentos. Devia impressioná-los com a santidade dos reclamos divinos e sua necessidade de perfeita justiça de Deus. Esse mensageiro tem de ser santo. Por que será essa afirmativa aqui? Porque a mensagem a qual João estava trazendo era uma mensagem que fugia totalmente à realidade ao seu tempo. No tempo de João, a luxúria, a vaidade do vestuário, a cobiça, a ambição, eram males que prevaleciam ali. E João justamente deveria ter o quê? Força moral, para que conseguisse a executar o seu trabalho. Para isso o anjo deu uma missão para sua mãe, que ele não deveria beber nem vinho e nem bebida forte. Ou seja, João deveria ter o espírito limpo. As correntes sanguíneas deveriam fluir para o cérebro de que maneira? Com saúde. Limpa, com saúde, com bom
boa fluição, porque senão o cérebro poderia estar embotado e, sendo assim, não estariam sujeitos ao Espírito Santo, no caso. Continua o texto. Precisa ser um templo para a presença do Espírito de Deus. Olha o que nós acabamos de falar. A fim de cumprir sua missão, deve ter sã constituição física, bem como resistência mental e espiritual. Era, portanto, necessário que regesse os apetites e paixões. Devia ser por forma tal capaz de dominar suas faculdades, que pudesse estar entre os homens tão inabalável ante as circunstâncias, ambientes como as rochas e montanhas do deserto. Então João foi chamado para fazer a maior obra já confiada ao homem. Para isso ele precisava fazer o quê? Cumprir as condições. Quais eram as condições? Se deixar guiar pelo Espírito Santo, reger as suas paixões, reger os seus apetites. Olha só. Deveria ter uma sã constituição física, porque senão ele não aguentava fazer esse trabalho. Naquela época tinha que caminhar muito, fazendo hoje se faz as visitas de carro, naquela época era a pé ou a cavalo, que seja, mas era mais difícil, então ele teria que ter saúde física e também ter uma mente saudável para ter resistência espiritual e um claro discernimento das verdades que Deus lhe tinha dado. Então, a fim de cumprir sua obra, precisava de que o Senhor com ele cooperasse. Como o Senhor cooperaria com ele? Olha só que coisa maravilhosa aqui, né? Segundo o quê? Segundo a permissão de João. Olha só, João precisava ter domínio próprio. Quem capacitava ele para isso? O Espírito Santo. Deus o capacitaria para isso. Mas ele teria que fazer o quê? Dar ouvido às instruções do anjo. Era necessário ele cumprir o quê, irmão Mauro? As condições. As condições para aquilo. Deus estabeleceu, irmão Ronei, condições. Caso ele ouvisse as instruções do anjo, cumprisse o querer de Deus dado pelo anjo, só assim o Espírito de Deus poderia cooperar com João naquela tão importante obra. Quando a gente lembra da experiência de Moisés, quando nasce Moisés e era o escolhido de Deus para libertar o povo ali do Egito, e Satanás quis frustrar os planos divinos. E aí, quando começa então aquela matança, né? Moisés é salvo e vai para as cortes do Egito ali, estudar a respeito da ciência egípcia, a respeito da religião egípcia, a respeito de tudo aquilo. Mas no sangue dele corria sangue de quem? Sangue de um israelita. A mãe dele impressionou a mente enquanto ela era ama, enquanto ele era tenro. Até que Moisés se identifica novamente com quem? Com quem verdadeiramente ele era. Ele teve que ir para o deserto para fazer o que, irmão Mauro? Desaprender as coisas que havia aprendido errado. Olha só. Ele, como João, teve que ir ao deserto a fim de aprender da natureza e do Deus da natureza, o Moisés também passou 40 anos lá, cuidando de rebanhos, sendo pastor de rebanhos, aprendendo de novo e desaprendendo as coisas que ele havia aprendido de forma errada. Como Deus é maravilhoso. Moisés também estava fazendo um trabalho de uma obra de reforma. Ele devia imprimir-lhe nova direção aos pensamentos. Devia impressioná-los com a santidade dos reclamos divinos e sua necessidade de perfeita justiça. Olha que João deveria influenciar na vida das pessoas que estavam dentro do raio da sua influência. Assim nós devemos dessa forma impressionar. As pessoas querem ver se há fidelidade nesse povo. As pessoas querem ver em nós o quê? Verdade. O que é verdade que eu estou dizendo? Assim falai
Isso, irmão Rony. Assim, eu ia dizer isto agora, assim irmão. procedei, né? Que então maravilha. É maravilhoso isso, as pessoas querem ver isso. Isso chama, irmão, o evangelho na prática, a religião na vida, porque esse negócio de só falar e não viver, isso não adianta. Então o mundo quer viver uma religião diferente. É como nós ouvimos muita gente pregando justificação pela fé. A teoria da justificação pela fé, tem 40 mil igrejas por aí que pregam a teoria. O interessante é pregar a justificação pela fé, sabe aonde? Vivendo ela, na própria vida, vivendo ela, assim é que se prega a verdadeira justificação pela fé. Eu quero contar uma pequena experiência em que eu passei, agora não, há uns 3 anos atrás. Eu estava adentrando uma empresa e parou uma caminhonete e a pessoa desceu, uma pessoa muito forte, né? E me disse assim: você é o Rony ou o Ronei? Antes de eu responder, ele disse: seu pai chamava Osvaldo e a sua mãe era a Dona Zene e seu avô era o seu Pedro Rodrigues. Que referência, irmão Rony? Eu fiquei impressionado porque eu não conheci, né? Eu não lembrei da fisionomia dele. E eu falei: olha, você falou tudo, mas aqui quem está falando é o Ronei, né? E antes de eu perguntar quem ele era, ele fez uma pergunta para mim, que até hoje me impressiona a pergunta que ele fez, que ele dirigiu. Ronei, você ainda está firme na sua religião? Nossa. Aquilo foi tão chocante, foi algo que mexeu por dentro, lá dentro da estrutura. As pessoas estão esperando nada menos do que isso da gente. As pessoas estão ansiosas para saber se nós continuamos naquele princípio que ele me conheceu. Esse rapaz estudou comigo da 5ª à 8ª série, chama-se Leonardo, né? A gente vai aqui para Maracaju, Guiarlópolis, nós passamos ali onde vende banana, ali é dele. E aí a gente conseguiu se reencontrar, já fiz várias visitas para ele, né? Mas o que eu quero trazer aqui é que a gente vê tanta falibilidade, quanto mais nós aproximamos da justiça de Cristo, parece que mais nós vemos as nossas imperfeições. Isso não devem ser pecados acariciados, essa experiência. Pecados acariciados é coisa à parte, é coisa vil. Mas eu digo das nossas próprias imperfeições que nós descobrimos no nosso dia a dia. Mas as pessoas estão esperando isso. João Batista precisava causar essa impressão à sua geração. João Batista precisava ser um divisor de águas ali. Então era isso que João Batista, por isso diz o texto aqui, que ele tem que ser santo. Ele tinha que ter sã constituição física, ele precisava desse divisor de água, para que causasse uma boa impressão. No decorrer dessas lições, desse semestre, vai falar a respeito, como foi a trajetória de João. Hoje nós estamos justamente no ponto inicial da experiência de João Batista, dos conselhos que os pais receberam e como João, a missão dele aqui na terra. Vamos então para a segunda pergunta. Diz da seguinte forma, são 3 perguntas em uma só. Que posição ele assumiu? E qual era a sua missão, irmão Mauro? Lucas 3, 4 e 6, né? E para que obra de preparação devemos nós, então, aqui atentarmos? Então, a posição que João assumiu, nós vamos descobrir qual era a posição, nós vamos descobrir qual era a missão dele e para que obra de preparação devemos atentar nesse sentido. Por gentileza, 3, 4 a 6. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte outeiro, e que o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá,
a salvação do Senhor. Então, segundo o profeta Isaías, João veio fazer esta obra, uma obra de reforma, endireitar aquilo que estava torto, distorcer aquilo que estava torcido, aplanar o caminho do Senhor. Ele veio. Agora imaginemos uma pessoa dizer: o que você é? Eu sou um cristão. E não tem testemunho de cristão, a luz está apagada, não está acesa. Eu pergunto, de que vale uma pessoa dizer eu sou um crente, eu sou um cristão, e não tem nada de cristianismo na vida? Assim como o irmão Ronei disse, o seu colega disse, você ainda continua firme na sua fé, na sua religião? Imaginemos que o irmão Ronei dissesse para ele assim, não, eu deixei tudo de lado. Que decepção! Ele queria que esse irmão ainda continuasse firme. E ele com certeza ficou feliz de saber que a luz estava acesa ainda. Esta é uma maravilha. Então aqui na pergunta diz, a que posição João assumiu? A posição de reformador. É o que nos vai dizer esta nota nesse momento. Olha a nota da seguinte, diz-nos assim. Ao tempo de João Batista, nós já comentamos alguma coisa. A cobiça das riquezas e o amor do luxo e da ostentação se haviam alastrado. Os prazeres sensuais, banquetes e bebidas estavam causando moléstias e degeneração física, amortecendo as percepções espirituais e insensibilizando ao pecado. João devia assumir a posição que o irmão Mauro falou, de reformador, reformista. É isso que está dizendo aqui. Aquelas verdades que as pessoas tinham deixado cair por terra. João veio para restaurar aquilo que estava tudo caído. Veio para levantar de novo. Ele veio para reparar as brechas que tinham sido feitas nessas verdades. Importante que a igreja da profecia da época tinha tal conhecimento? Tinha conhecimento da verdade. Mas o que aconteceu ao longo do tempo? Foi se criando formalidades dentro da igreja, a qual não tinha tempo. Era tanta formalidade que não tiveram tempo para a essência do evangelho. Então, a observância da lei foi tão levada a extremo que esqueceu-se do quê? Da graça. E nós estamos vivendo num tempo agora a qual é invertido, aonde é dado extremamente atenção à graça e se esquece da lei. Então são dois opostos, né? Então João deveria assumir essa posição. Agora, como que ele poderia ter força moral para isso? Aí então vem a resposta. Por sua vida abstinente e simplicidade de vestuário, devia constituir uma repreensão para a sua época. Daí as instruções dadas aos pais de João, uma lição de temperança dada por um anjo do trono do céu. Olha que coisa maravilhosa. Veio um anjo diretamente das cortes celestiais falar com quem? Com os pais de João. E esse anjo falou com ele. Quais deveriam ser então as condições para que João pudesse cumprir essa missão? Continuamos, diz assim, como profeta, João devia converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes às prudências dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. João tinha que preparar um povo para que pudesse aceitar a quem? A Jesus, que adviria logo em seguida. Irmão Ronei, pois ele estava preparando o caminho para a vinda de Jesus. Olha só que coisa muito importante nós vamos aprender ao longo dessas lições. É que João Batista também foi ensinado pelos pais que o primo dele era o Salvador do mundo. Olha que coisa maravilhosa. João sabia que o primo dele, nós vamos aprender ao longo dessas lições, que o primo era o Messias. Embora o profeta João nem
conhecesse o seu primo, exatamente, mas já era ensinado que o seu primo era o Messias que havia de vir, o Salvador prometido. E João Batista ficava esperando, mas sabia do que Jesus estava fazendo lá na escola dos profetas, dos rabinos. Aquele lá é o nosso primo. Eu imagino que Isabel, a mãe de João Batista, comentava antes dele ir para o deserto. E depois nós vamos aprender que João, quando retorna do deserto, e assim alastra aquele homem, aquele profeta que estava pregando, e multidões, e príncipes, e rabis, e de todas as castas, indo se batizar. Jesus vai chegar um momento que ele, ao ouvir chegar essa mensagem em Nazaré, ele despede da mãe dele e fala o quê? E vai até, junto com a multidão, batizar. E João o identifica com alguns caracteres que vamos deixar, que no transcorrer dessas lições vamos aprender. Mas é maravilhoso, um assunto maravilhoso. Irmão Ronei, então, para que obra de preparação devemos atentar? Então vamos lá. Diz assim, continuando. Preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo. João, preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo. Era representante dos que têm que preparar um povo para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então João, preparando um povo para o primeiro advento, já era representante daqueles que surgiriam no futuro com o mesmo objetivo de quem? Preparar um de povo João para Batista, a segunda vinda de Cristo também. Um objetivo reformador. Qual uma das características que nós identificamos como João como reformador? Além do vestuário, além da sua alimentação, além matrimônio. O matrimônio. O matrimônio foi um divisor de águas para João Batista. Sabe em que sentido? Entre a vida e a morte. Por ele divulgar a santa lei de Deus para um monarca que era da igreja da profecia, que passaram a mão na cabeça de Herodes, todos com temor de falar a ele que ele não poderia casar com a mulher do irmão dele, ainda este estando vivo. Mas João foi e disse para Herodes, quando Herodes sentiu afetado pelas poderosas mensagens de João: olha, João, o que eu preciso fazer para ser um discípulo seu? Nós vamos aprender que a mensagem de salvação deve levar a pessoa a fazer uma obra de reforma em sua própria vida. Essa indagação. O que é necessário fazer para ser salvo? Quando Paulo estava na prisão, o que aquele carcereiro perguntou a Paulo? O que eu devo fazer para ser salvo? Porque a mensagem que Paulo havia dado era a mensagem do que, irmão Mauro? Uma mensagem de despertamento. É o que João é o nosso representante. Mas qual tem sido a nossa mensagem? Não teórica. Qual tem sido a nossa mensagem prática? Religião prática. Continua o texto. O mundo está entregue à condescendência com as suas próprias inclinações. Está cheio de erros e fábulas. Multiplicam seus ardis de Satanás para destruir as almas. Todos quantos querem aperfeiçoar a santidade no temor de Deus, têm que aprender as lições da temperança e do domínio próprio. Os apetites e paixões devem ser mantidos em sujeições às mais elevadas faculdades do espírito. Esta autodisciplina é essencial àquela resistência mental e visão espiritual que nos habilitarão para compreender e praticar as sagradas verdades da palavra de Deus. É por esta razão que a temperança tem seu lugar na obra de preparação para a segunda vinda de Cristo. Veja bem que é um conjunto de coisas, né? Nós, de repente, ao longo da nossa trajetória, passamos a conhecer a respeito do sábado. Aquilo já foi um divisor de água, porque se eu era funcionário de uma empresa, eu já não poderia, eu tinha que falar com o meu patrão a respeito que eu não vou vir mais trabalhar ao sábado. Galgamos essa escada. De repente conhecemos a respeito da alimentação. A alimentação mais natural é mais importante. Aquelas mais farináceas, farinha branca, não é tão saudável. E assim vamos galgando. Porque a temperança está dizendo aqui é o quê?
é muito importante tem na seu obra de lugar preparação. na obra de preparação para a segunda vinda de Cristo. E demais, irmão Ronei, olha, dentro da obra da temperança é um vasto campo. Tem o momento certo da alimentação, tem a combinação da alimentação, tem o que comer, quanto comer, tem tudo isso aí. Então, não é porque os alimentos, as coisas são todas boas que nós devemos comer tudo de uma vez, misturar tudo. Então, nós devemos ser temperantes. A Bíblia diz, quando você assentar a uma mesa para comer com o rei, atenta bem para aquilo que está diante de você, porque é muita coisa colocada. Vamos se lembrar da temperança dos jovens hebreus em Babilônia. Eles decidiram no seu coração não se contaminar com as coisas da mesa do rei. E Deus foi com eles. A temperança que eles mantiveram, aquela obra de reforma que os seus pais já haviam indicado lá na infância da vida deles, no começo da vida, valeu muito lá em Babilônia. Ajudou eles a tomarem sábias decisões, deu uma mente sábia, uma inteligência maior do que os outros. Nós vemos que eles tiveram em toda a matéria de sabedoria e perguntas que o rei fez para eles. Eles tiveram 10 vezes mais conhecimento do que os outros. Tudo isso nós vemos que é devido à temperança que eles vinham praticando em sua vida. Então, cumprindo essas condições, o Espírito de Deus atuou na pessoa daqueles filhos de Deus. Vamos então para a terceira pergunta. Seguindo o costume, que educação deveria receber? E o que teria acontecido se tivesse seguido por este caminho, irmão Mauro? Segundo a ordem natural, o filho de Zacarias teria sido educado para o sacerdócio. Vamos parar nessa primeira parte. Segundo a lei da genealogia sacerdotal, João teria que ser sacerdote. Segundo a linhagem, se o pai era sacerdote, segundo esta lei da linhagem, João deveria ser sacerdote. Mas vamos ver o que aconteceu, irmãos. A educação das escolas dos rabis, no entanto, tê-lo-ia incapacitado para a sua obra. Para ele ser da linhagem sacerdotal, ele teria, irmão Ronei, que ser educado nas escolas dos rabis. E, no entanto, irmão, o que teria acontecido se ele tivesse ido para praticar aquela educação daquelas escolas? Olha só, ele teria se incapacitado para a obra que Deus havia designado a ele. Isso aqui, sabe por quê que está sendo falado esse assunto aqui? E por que a serva do Senhor deixou isso aqui de maneira clara e transparente? O risco de nós aprendermos algo que é contrário à vontade de Deus. Naturalmente, João Batista seria ensinado a defender aquela denominação, porque a profecia dizia que aquela igreja era o quê? A igreja de Deus. A profecia dizia assim, olha, enquanto o sol brilhar, sol, a lua a brilhar, existir e o reluzir das estrelas, enquanto existir isso, Israel será o meu povo. Agora, quem ousaria desafiar a igreja judaica israelita com tamanha promessa a seu favor, irmão Mauro? E, no entanto, o próprio Jesus respondeu: olha, por Israel não cumprir as condições, Jesus diz assim: longe de mim tal pensamento agora, de que essa igreja deve ficar sendo a igreja da profecia até o fim. Eles não cumpriram as condições, não preencheram as condições. Então Deus também não poderia ter essa igreja como igreja dele até o fim. Imaginemos agora a igreja da profecia recebendo a chuva serôdia. Aliás, a chuva temporã, me perdoe. A chuva temporã. Aonde Cristo já havia saído daquela igreja. Aonde o poder de Deus já havia o quê? Sido retirado dali.
por ocasião da morte de Cristo, o véu rasga de cima a baixo, de maneira que as pessoas que estavam fora conseguiram ver o que estava dentro do Santíssimo. Se alguém visse isso, irmão Mauro, o que acontecia? Era exterminado. Irmão Ronei, como poderiam eles receber a chuva temporânea se eles haviam rejeitado o Messias prometido? Rejeitado o Messias. Teria como? Agora, os discípulos, depois da formação de Jesus, na chuva temporal, para que eles recebessem essa graça, tiveram que fazer o quê? Remover entre si o quê? Todas as tradições, todas as diferenças pessoais, eles tinham que abdicar disso, senão não seria derramada a chuva serôdia. Eu estou fazendo essa breve colocação, porque nós vamos entrar depois no Israel moderno, que arroga para si a mesma profecia que Israel antigo fazia o quê? Trazia para si. E eis que eles desafiavam terra e céu para desapossá-los de seus direitos. Exato. No entanto, não cumprindo as promessas, as promessas de Deus, não cumprindo as condições, as promessas não foram cumpridas. Vamos à sequência então. Deus não o mandou aos mestres de teologia para aprender a interpretar as Escrituras. Chamou ao deserto a fim de aprender acerca da natureza e do Deus da natureza. Irmão Ronei, por que será que Deus não mandou João a aprender dos mestres de teologia daquela época? Por que será? Porque o texto diz assim, que ele teria ficado incapacitado para a obra. Eles iam aprender as tradições, eles iam ensinar ele a rejeitar o próprio Messias, o Salvador. Então Deus fez outra coisa, chamou ao deserto a fim de que aprender acerca da natureza e do Deus da natureza. Irmão Ronei, continua a sequência. Diz assim a sequência. O Senhor não o enviou à escola dos profetas e rabis, levou-o para fora do ajuntamento dos homens ao deserto, a fim de que aprendesse da natureza do Deus da natureza. Então a gente começa a avaliar o extremo a qual João Batista teve que defrontar. Então hoje, se alguém te dissesse que foi chamado para isso, ia ser chamado de louco, fanático, né? Jesus mesmo foi chamado o quê? Mas não é esse o filho de José o carpinteiro, lá de Nazaré, né? Pode vir alguma coisa de Nazaré, uma cidade proverbial. João Batista foi para o deserto. E lá no deserto ele estaria livre do quê? Livre dos ensinamentos humanos e aprenderia da natureza e do Deus da natureza. Um ensinamento original, um ensinamento que não iria fazer com que ele rejeitasse o Salvador. Deus não desejava que ele tivesse o molde dos sacerdotes e príncipes. Foi chamado para fazer uma obra especial, não era uma obra comum. O texto está dizendo aqui. O Senhor foi quem lhe deu sua mensagem. Porventura foi ele aos sacerdotes e príncipes para perguntar se podia proclamar essa mensagem? Como você vai pregar algo sem a nossa autorização? Não, ele não foi lá perguntar nada disso. Diz mais ainda, não, Deus o afastou deles para que não fosse influenciado por seu espírito e ensinamento. Se João tivesse ido lá, teria sido afetado. Teria ficado incapacitado para a obra que Deus o havia chamado, irmãos. Havia uma grande obra designada para o profeta João, mas não havia escola na terra com o qual ele pudesse estar ligado. Seu aprendizado devia ser obtido fora das cidades, no deserto. Havia escola onde João poderia se preparar para a missão que ele havia sido designado? Não havia. Não, o texto está dizendo não. Na cidade ele poderia então aprender de alguma forma em casa mesmo? Está dizendo aqui não também. Ele foi tirado da cidade e levado até o deserto para que lá ele aprendesse. Sabe por quê, irmão Ronei? Imagino eu que a influência daquela igreja da profecia era tão grande, que poderia desviar ele da missão tão importante para a qual ele havia sido chamado. Exatamente. Eu começo a imaginar aqui como é que ficou Zacarias e Isabel, né?
sem falar essas coisas para algum vizinho, para algum parente, né, que ele é um filho escolhido, né? Eu imagino que ela deve ter falado, né? Mas aí isso é coisa de mãe, pode alguém ter pensado. Isso, a mãe está iludida. É o desejo da mãe. Está iludida com esse pensamento. E depois se confirmou esse fato. E eu acredito que a influência de Isabel e de Zacarias deve ter afetado pessoas que se converteram com o trabalho de João. Eu não consigo imaginar que Isabel e Zacarias ficaram omissos a respeito da missão do seu filho. Igualmente Maria, quando acompanhava Jesus, né? E Maria auxilia na questão da necessidade de que havia acabado naquele casamento, naquela festa do casamento, havia acabado o vinho, né? Terminando essa pergunta, ele diz assim: João Batista, o precursor de Cristo, recebeu dos pais sua primeira educação. A maior parte de sua vida, ele a passou no deserto, de modo que não pudesse ser influenciado pela contemplação da negligente piedade dos sacerdotes e rabis, ou para aprender suas máximas e tradições por meio das quais os retos princípios eram pervertidos e amesquinhados. Olha só, se ele tivesse ido lá, de alguma maneira ter sido influenciado por esses mestres e rabinos, mestres rabis, diz aqui que ele teria pervertido a verdade e amesquinhado a mesma. Então nós vemos aqui essa lição. Nós vamos entrar daqui a pouco na quarta pergunta, e é maravilhosa porque a gente começa a estudar, irmão Mauro, e quer ver o próximo capítulo. Essa é a grande verdade. Nós estudamos a experiência das biografias bíblicas, que já terminou o ano passado a primeira etapa, e agora nesse ano 2022 estamos na segunda etapa. São maravilhosas, é como se nós estivéssemos adentrando na história e vivenciando João lá no Jordão, fazendo as suas pregações, João lá batizando Jesus, João dando a mensagem para Herodes. É essa a nossa visão que nós temos a esse respeito, né? Meu irmão Ronei, imagino eu hoje que as pessoas que vão passar pela educação teológica, o mesmo que aconteceria com João Batista se ele fosse educado por aqueles mestres da igreja judaica sobre a teologia, ele teria ficado incapacitado para a obra. O que tem acontecido hoje? As pessoas defendem verdades importantes e entram para fazer teologia. Depois já não precisa orar de joelho mais. Depois o vestuário já não tem problema. A alimentação vegetariana também não tem muito significado. O matrimônio, segundo casamento e assim por diante. A tradição toma o lugar. As pessoas ficam incapacitadas para realizar uma obra de reforma semelhante à obra que João Batista estava empenhado. E também nós estamos empenhados nesta obra de reforma. Graças a Deus, que Deus nos mostrou. O desejar de todas as nações diz que aqueles que serão louvados no juízo, aprovados e louvados, têm pouco conhecimento de teologia. Essa é a parte importante. A quarta pergunta vai entrar em mais pormenores. Vamos então para a quarta pergunta. Diz da seguinte forma: como foi sua vida em meio à natureza? Olha só, João Batista foi para o deserto se preparar para o grande trabalho que ele tinha a realizar. E é feita a pergunta aqui, e na sequência do desejado ainda diz da seguinte forma: foi numa região isolada que encontrou o seu lar em meio às despidas colinas, ásperos barrancos e cavernas das rochas. Preferiu, porém, renunciar às diversões e luxos da vida pela rigorosa disciplina do deserto. Ali, o ambiente era propício aos hábitos de simplicidade e abnegação. Não perturbado pela agitação do mundo, poderia estudar as lições da natureza, da revelação e da providência. As palavras do anjo a Zacarias haviam sido muitas vezes repetidas a João por seus piedosos pais. Desde a infância foram-lhe conservada diante dos olhos a missão a ele confiada
e aceitar o sagrado depósito. Muito importante essa particularidade aqui, que os pais de João tiveram o cuidado de falar em detalhe como o anjo havia instruído eles para a educação e o trabalho que João Batista haveria de realizar. Para que o próprio filho conhecesse o trabalho que deveria fazer. E mostra aqui a submissão do filho aos pais, e de maneira que colocando na prática rigorosamente o que a ele foi ensinado pelos seus pais. Diz da seguinte forma: desde a infância for-lhe conservada diante dos olhos a missão a ele confiada e aceitar o sagrado depósito. Para ele, a solidão do deserto era um convidativo lugar de escape da sociedade, quase geralmente contaminada de suspeita, incredulidade e impureza. Desconfiava de suas próprias forças para resistir à tentação, e fugia do constante contato com o pecado, não viesse a perder o sentimento de sua inexcedível culpabilidade. Dedicado a Deus como nazireu, desde o nascimento, fez por si mesmo o voto de uma consagração de toda a vida. Vestia-se como os antigos profetas, numa túnica de pelo de camelo, presa por um cinto de couro. Comia alfarrobas e mel silvestre, achado no deserto, e bebia água pura que vinha das montanhas. Então veja bem, João Batista assentou no seu coração em fazer aquilo que agradava a Deus. Já sentindo a sua culpabilidade, ele não se sentia santo, mas ele representava aqueles que adviriam. João era o segundo Elias, porque o primeiro Elias havia combatido com os 400 profetas de Baal, e depois com Jezabel, e assim sucessivamente, e João Batista agora era o Elias. Quando a ele foi inquirida, aquela comitiva chegou a ele, ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Mas na verdade ele estava originado de onde? Lá do deserto João vinha. Mas antes que João tivesse saído do deserto, já havia sido profetizado a respeito dele, dessa voz que haveria de vir do deserto: endireitar as veredas, né? Preparai o caminho para a vinda de Cristo. Então, dessa forma foi a vida de João em meio à natureza, em lugares inóspitos, em lugares ríspidos, grande despenhadeiro, mas ali ele conseguiu se afugentar. Ele não confiou em seus próprios méritos, não confiou em sua própria força para resistir ao mal, mas ele se colocou em lugares onde favoreciam, para que ele realmente conseguisse exercer a piedade da sua religião. Vamos para a quinta pergunta. O que é dito, irmão Mauro, segundo Mateus 3, verso 4, sobre o seu vestuário e alimentação de João Batista? Vamos agora para outros pormenores. E este João tinha sua veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de alfarroba e mel silvestre. Olha só que a alimentação de João, o vestuário de João era semelhante aos profetas do passado. E agora nós vemos que a alimentação também era diferenciada. A nota diz o seguinte, que João ele separa dos amigos da ostentação da vida. A simplicidade de sua vestimenta, uma peça de vestuário tecida de pelo de cabelo, era uma reprovação direta à extravagância e pompa dos sacerdotes judaicos e do povo em geral. Seu regime alimentar, puramente vegetariano, composto de alfarrobas e mel silvestre, era uma censura à condescendência com o apetite e a glutonaria que prevaleciam por toda parte já na época de João Batista. Então aqui muito importante essa quinta pergunta, o que é dito do vestuário e também da alimentação. Os representantes, aqueles que João representava, que surgiriam nos últimos dias, deveriam ter semelhança de João onde? Na alimentação, no vestuário e no estilo de moradia. Isso é uma das características do povo a qual João Batista seria representante. Vamos então para a sexta pergunta. A vida de João era de ociosidade e total isolamento? Muitas vezes as pessoas querem se isolar do mundo, né? E também
lá no campo era a vida de ociosidade, a vida de João Batista, a nota nos diz da seguinte forma: a vida de João não era, entretanto, passada em ociosidade, em ascética tristeza, em isolamento egoísta. Ia de tempos a tempos misturar-se com os homens e era sempre observador interessado do que se passava no mundo. De seu quieto retiro, vigiava o desdobrar dos acontecimentos. Com a iluminada visão facultada pelo Espírito Divino, estava a estudar o caráter dos homens, a fim de saber como lhes chegar ao coração com a mensagem do céu. Pesava sobre ele, aliás, a responsabilidade de sua missão. Meditando e orando na solidão, buscava cingir a alma para a obra de sua vida. Se bem que habitando no deserto não estava livre de tentações, cerrava quanto possível toda a entrada a Satanás. Não obstante, assaltava-o ainda o tentador. Sua percepção espiritual, porém, era clara. Desenvolvera resistência de caráter e decisão, e mediante o auxílio do Espírito Santo, era habilitado a pressentir a aproximação de Satanás e resistir-lhe o poder. Olha que coisa maravilhosa, a que ponto que João Batista chegou, a pressentir a aproximação do inimigo. Nós observamos isso com nosso Salvador, por aquela ocasião onde João Batista, aliás, onde Pedro quis assegurar a Jesus, irmão Mauro, que ele não permitiria que Jesus fosse o quê? Fosse preso. Eu não permitirei. E Jesus disse o quê? Para trás de mim, apartai de mim, Satanás. Então João, na semelhança do caráter de Cristo, segundo esse texto, ele pressentia a aproximação. Ou seja, ele percebia a aproximação de Satanás. Veja que interessante. E olha, sua percepção espiritual era clara, desenvolver a resistência de caráter e decisão, e mediante o auxílio do Espírito Santo era habilitado a pressentir. Quem é que capacitou ele para isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas. Fazer com que nós tenhamos a percepção, a clareza de ver que é o inimigo que está se aproximando, seja das mais variadas formas, propostas e etc. Vamos para a sétima pergunta. Hebreus no capítulo 6, 7, 8, irmão Mauro vai participar conosco com essa leitura, que a pergunta é da seguinte forma: qual era o propósito da mensagem que Deus lhe entregou? Antes de receberem o Evangelho, o que deveria acontecer? Por gentileza, irmão Mauro. Porque a terra se embebede, ou se embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Então, qual o propósito da mensagem que Deus entregou para João Batista, né? Então, dizer que via seu povo enganado, satisfeito consigo mesmo e adormecido em pecado. O que Deus via no povo que estava por receber o Messias? Totalmente despreparado, totalmente alheio à realidade, acomodado, satisfeito no pecado. Então Deus resolveu dar o quê? Uma mensagem do quê? De advertência, uma mensagem de juízo, uma mensagem que fizesse o povo despertar para a realidade das coisas que estavam acontecendo. Porque realmente esse povo estava enganado. Estava enganado por falsos mensageiros. Diziam que estava esperando Jesus e quando apareceu Jesus, não recebeu Jesus. João Batista veio preparar o caminho para a vinda de Jesus. Jesus chegou, mas o coração do povo estava fechado para receber Jesus. Então, seguindo a nota, diz assim, que o grande objetivo divino diz que anelava despertá-los para a vida mais santa. A mensagem de Deus
que Deus lhe dera, destinava a acordá-los da letargia e fazê-los tremer por sua grande iniquidade, antes de a semente do Evangelho poder encontrar guarida. O solo do coração deveria ser revolvido. Antes de lhe ser possível buscar cura em Jesus, precisavam ser despertados para o perigo que corriam em razão das feridas do pecado. Então não adiantava nada querer cura se não percebesse o perigo que essas feridas do pecado estava trazendo para a alma. Nenhum nadador, nenhum profissional de natação pedirá socorro senão quando, por ocasião de uma crise de cãibra no meio de um rio, um grande perigo, e ele não tiver condição, somente aí ele clama por socorro. Do contrário, ele confia no quê? Nos seus próprios méritos. Assim, podemos nós corrermos esse risco. Sejamos então totalmente, integralmente dependentes do nosso Salvador, e que toda honra e toda glória a Ele sejam então derramadas. Última pergunta da lição, de número 3, diz da seguinte forma: que obra temos em repetição a Elias e João Batista? Eu sempre, já desde o começo, acabo aqui adiantando o final do filme, né? E nós sabemos que João Batista, Elias, viria novamente, né? E João diz o quê? Na verdade, Elias o quê? Já veio. Elias já veio. E eles não conheceram o quê? O tempo da sua visitação. Então o irmão Mauro vai ler para nós essa nota e justamente vai falar a respeito do que representa então, que obra temos em repetição a Elias e João Batista. Durante anos tem o Senhor estado a chamar a atenção de seu povo para a reforma de saúde. Este é um dos grandes ramos da obra de preparação para a vinda do Filho do Homem. João Batista surgiu no espírito e poder de Elias para preparar o caminho do Senhor e converter as pessoas à prudência dos justos. Era ele um representante daqueles que estariam vivendo nos últimos dias, aos quais Deus confiara sagradas verdades para serem apresentadas perante o povo, a fim de preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. João Batista, o texto diz que ele era um representante daqueles que iam preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. É só nós percebermos a obra que João realizou, e nós devemos realizar a mesma obra de João. João era um reformador, portanto nós também devemos ser reformadores. Declara o profeta Malaquias: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Aqui o profeta descreve o caráter da obra. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias. Assim como João veio no espírito de Elias para preparar o caminho do primeiro advento de Cristo, o grande assunto da reforma deve ser debatido e despertada a mente do público. A temperança em tudo deve estar associada com a mensagem para converter o povo de Deus de sua idolatria, de sua glutonaria e de sua extravagância no vestir e em outras coisas. Nós devemos lembrar que a reforma deve ser uma reforma completa. O trabalho deve ser feito uma reforma completa. Na verdade, o trabalho de João Batista, o próprio Cristo disse: Elias há de vir, e quando ele vier, restaurará todas as coisas. Então a obra do profeta Elias é uma obra de restauração. E não pode acontecer isso. Não podemos receber a chuva serôdia sem acontecer a obra da restauração. Que Deus possa abençoar, que
que nós possamos ser representantes do profeta Elias, preparando o caminho para a segunda vinda do Senhor. Que Deus nos dê sua graça, seu santo e bom Espírito, para que realmente nós possamos estar fazendo este trabalho. Esse é o meu desejo de oração. Amém. Amém. Obrigado, irmão Mauro, pelas disposições. Esse tema que estudamos nesta semana, relativo ao trabalho, né? No caso, de João Batista, a voz do deserto, que possamos sentir realmente e fazermos uma reflexão. Se verdadeiramente, realmente temos honrado com aquele que é o nosso representante, aquele que chama o pecado pelo seu verdadeiro nome, aquele que não poupou não somente ser perseguido, mas também se tornar mártir justamente por consequência e defender a verdade do matrimônio e de todas as demais verdades. João foi uma reprovação para a sua geração, e aqueles que João representaria no futuro deveriam ser da mesma forma uma reprovação. É preciso que nós sejamos o sal da terra, é preciso que nós sejamos a luz no mundo. Finalizamos então aqui essa apresentação. Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os irmãos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.